Olá, o que nós temos para hoje? Vamos fazer 4 questões aqui. A primeira, uma questão de frações parciais nível de prova. Depois, faremos uma questão de integração por partes, tipo atividade assíncrona. Faremos após uma questão de potências trigonométricas nível de prova e uma questão de substituição trigonométrica. Começando então. Antes de entrarmos nas questões, vamos fazer um lembrete de algumas integrais que serão úteis na medida que a gente for resolvendo as questões. Que a primeira eu até coloquei no vídeo passado, a integral de cosseno de A vezes x e a integral de seno de A vezes x. A é uma constante. Então, a integral do cosseno de AX, seno de AX dividido pela constante A mais a constante genérica C. A integral do seno de AX menos o cosseno de AX dividido por A mais a constante genérica C. Além dessas duas, nós temos outros lembretes. A integral da secante de x, que nada mais é do que o ln do módulo da soma da secante de x com tangente de x mais c. Também será interessante para a gente a integral da secante ao cubo de x, que se faz pelo método de integração por partes. Eu já estou colocando aí como uma integral pronta para a gente usar, que é metade da secante de x vezes tangente de x, mais a metade do ln do módulo da secante mais tangente de x mais c. Vamos precisar também de mais duas integrais, que é a integral do seno ao cubo de x e a integral do cosseno ao cubo de x. Essas duas integrais, elas fazem parte do grupo de integrais de potências trigonométricas, tá bom? Então, lá na aula de potências trigonométricas, vocês fazem essas duas integrais. Eu já estou colocando o resultado delas aí, por ser integrais que aparecem várias vezes, e já vamos botar o resultado para a gente utilizar na prática. O primeiro exercício de hoje é, calculando-se a integral ax mais b sobre x2 mais 36 dx, obtém-se um A maiúsculo vezes arco tangente de x sobre 6, mais b vezes ln do módulo de x2 mais 36 mais c. Nestas condições, é correto afirmar que, veja que as condições aí, todas elas têm duas afirmações. A primeira diz o seguinte: se o A maiúsculo for igual a B maiúsculo, então alguma coisa. E a segunda diz que se o A maiúsculo for 1, então Bzinho 1 minúsculo é alguma coisa. Veja que o Azinho e o Bzinho fazem parte do polinômio que está no numerador da integral. E o A maiúsculo e o B maiúsculo é o resultado desta integral. Então, começando o jogo. Método das frações parciais. Então, eu tenho um polinômio de grau 1 sobre um polinômio de grau 2. Polinômio de grau 2 esse do denominador que não possui raízes reais. Quando você pega x2 mais 36 igual a 0, não tem raízes reais. Então, quais são as frações parciais que a gente escreve para esta fração aí? Uma constante vezes a derivada do polinômio do denominador. Quem é a derivada de x2 mais 36? 2x. E uma outra constante pura. Tudo isso sobre o x2 mais 36. Então, para cada polinômio do segundo grau irredutível, ou seja, que não possui raízes reais, a gente escreve uma constante vezes a derivada dele, mais uma outra constante sobre esse polinômio. Eu já escrevi aí separado, uma constante vezes a derivada dele, essa constante eu chamei de Q, e uma outra constante pura sobre ele, que eu chamei de P. Diz o método, acha agora esse P e Q aí. Como é que eu vou achar P e Q? Somando essas duas frações. E a soma delas duas é fácil, porque elas têm o mesmo denominador. Então, quando eu somar, vai dar exatamente o P mais
Q vezes 2x. E isso eu preciso igualar a minha fração original. Quando a gente iguala as duas frações, o denominador é o mesmo, logo o numerador tem que ser o mesmo. Igualando então os numeradores. Coeficiente de x do lado esquerdo é o azinho. Coeficiente de x no lado direito é 2q. Então eu tenho que 2q igual a azinho. Termo independente do lado esquerdo, pzinho. Termo independente do lado direito, pzão. Então, pzão é igual a pzinho. Então, veja que eu já achei aí quanto é o p, que é o bzinho, e quanto é o q, que é azinho sobre 2. Não vá multiplicar o azinho sobre 2 com o 2, que está no 2x, porque senão perde a funcionalidade de eu ter usado a derivada, tá bom? Seguindo este resultado para o próximo slide, a integral da minha fração original é a soma das duas integrais aí. A primeira integral, eu ponho o bzinho para fora e nós temos a integral da fórmula x² mais 6². E isso, como resultado, é 1 sobre 6. Como já tem um bzinho lá de fora, vai dar b sobre 6. Arco tangente de x sobre 6. Eu fiz um vídeo na aula passada exatamente falando sobre este tipo de integral. E a outra integral, colocando o a sobre 2 para fora, o de cima é a derivada do de baixo, então vai dar o ln do módulo do de baixo. Falei também sobre isso no vídeo da aula passada. Dá uma olhadinha lá se você não viu. Bem, assim nós resolvemos a integral, mas a própria questão diz que quando você resolver a integral, o resultado vai dar um A maiúsculo vezes esse arco tangente e um B maiúsculo vezes esse ln, tudo isso mais C. Então agora, comparando as duas coisas, eu concluo que o A maiúsculo é B sobre 6, Bzinho sobre 6, e o B maiúsculo é o Azinho sobre 2. Então, eu faço isso por comparação do resultado que eu obtive com o que a questão fala que eu deveria obter. Bem, agora, diante disso, eu posso concluir o quê? Em todos os itens pergunta se A maiúsculo for igual a B maiúsculo. Ora, se o A maiúsculo for igual a B maiúsculo, então Bzinho sobre 6 é igual a Azinho sobre 2, de onde eu tenho que Bzinho é igual a 3A. E na segunda proposição, na segunda afirmação, eu tenho o que acontece se o A maiúsculo for igual a 1. Se o A maiúsculo for igual a 1, eu vou ter que o Bzinho vai ter que ser igual a 6. Assim sendo, a resposta correta da questão é essa aí, que está de amarelo, que diz que se A maiúsculo é igual a B maiúsculo, então Bzinho é igual a 3A, e se A maiúsculo for 1, então Bzinho é 6. E aí foi nossa primeira questão. A nossa segunda questão fala o seguinte: f grande é uma primitiva de f pequeno, tal que f grande de 0 é igual a 1. Quanto vale 18 vezes f grande de π sobre 2? Bom, se f grande é uma primitiva de fzinho, então como é que eu acho f grande? Integrando fzinho. Então eu preciso calcular a integral de x vezes seno ao cubo de x. Como é que eu faço essa integral? Essa integral é uma integral que sai pelo método da integração por partes. Um deles eu tenho que chamar de u e um deles eu tenho que chamar de dv para usar minha fórmula de integração por partes, que é essa aí. Integral de u dv é igual a u vezes v menos integral de v du. O que você faz na prática é escolher alguém para ser o u e o que sobrou vai ser o seu dv. Neste caso aí, eu vou escolher o u como sendo o polinômio x e depois eu vou escolher o dv. Aliás, o dv eu não escolho, é o que sobrou, né? O meu dv vai ser o que sobrou, seno ao cubo x dx. O que é que você faz com o u? Ora, se u é o x, eu venho e calculo du. Quem é du? A derivada do u, que vai dar 1 dx.
Então, du igual a dx. E se o restante é o meu dv, que deu seno ao cubo de x dx, como é que eu acho v? V vai ser uma primitiva de seno ao cubo de x. Lembra agora porque que lá no meu lembrete inicial de hoje, eu coloquei entre um dos lembretes a integral de seno ao cubo de x, que é por causa deste momento. Eu preciso de uma primitiva para o seno ao cubo de x, então eu preciso integrar seno ao cubo de x, e eu já lhe dei pronta aí, que é menos cosseno de x mais cosseno ao cubo de x sobre 3. Ora, usando a fórmula de integração por partes, a minha integral original, que é x seno ao cubo de x, é o meu integral de u dv. Então, ela vai dar igual ao quê? Ela vai dar igual a u vezes v. Como u é o x, eu vou pegar o x e multiplicar por esse v aí, menos a integral do v du. Ora, quando eu for integrar v du, o du é o próprio dx, então vai dar a integral dessas duas parcelas aí do v, tá bom? Então, a minha integral original é o x vezes o v, que está aí então como sendo menos x cosseno x mais x vezes o cosseno ao cubo de x sobre 3. Tudo isso menos a integral do VDU, que eu separei em duas integrais, que é a integral do cosseno de x dx, que é o próprio seno de x, e menos 1/3 da integral do cosseno ao cubo de x. Eu também coloquei no lembrete a integral do cosseno ao cubo de x, que é seno de x menos seno ao cubo de x sobre 3 mais c. Use isso e você chega à conclusão que a sua função f maiúsculo é o menos x cosseno x, o x sobre 3 cosseno ao cubo de x, a integral do cosseno, que dá o seno de x, e, por fim, menos 1/3 da integral de cosseno ao cubo, que vai dar menos 1/3 do seno de x e mais 1/9 do seno ao cubo de x mais c. Pronto. Então, pode ser uma questão muito trabalhosa? Pode, se você tiver ainda que calcular a integral de seno ao cubo e a integral do cosseno ao cubo. Mas usando essas duas integrais, você já fica com a questão que não fica tão trabalhosa assim. O que eu faço com essa função f de x? A questão me diz que a f de x tem um detalhe. Qual era? Que o valor de f de 0 é 1. O que você fez aí, professor, da primeira linha que tem um f de x para a segunda linha? Eu vi que repetiu. Por quê? Olha aí, ó. Eu tô falando, eu tinha f de x aí, e quando eu cliquei, eu escrevi f de x de novo. O que eu fiz para mudar, além de omitir aí a integral, obviamente, só colocar o resultado? Veja que aqui, quantas parcelas tem no resultado da f? 1, 2, 3, 4, 5, 6 com c final. Só que a terceira parcela, que é o seno de x, e a quarta parcela é menos 1/3 do seno de x, eu somei 1 menos 1/3, vai dar 2/3 do seno de x. Só isso. Bom, eu vou usar então que a f de 0 é 1. Como é que eu uso isso? Eu venho aí nesta função f de x e troco x por 0, porque eu dei o valor de f de 0. Então, quando eu troco o x por 0, antes do igual, vai dar f de 0. E a minha questão diz que isso é igual a 1. Depois do igual, quando eu troco o x por 0, a primeira parcela dá 0, a segunda dá 0, a terceira dá 0, a quarta dá 0 e a quinta dá c. Aí vai ficar 0 mais 0 mais 0 mais 0 mais c é 0 mais c, que é c, e isso tem que ser igual a 1. Então, o valor de c é 1. Portanto, eu tenho a minha função f de x aí prontinha. Agora é só responder o que a questão pede. O que ela quer saber? Ele quer saber quanto é o f de π sobre 2. Então, eu venho e substituo o x por π sobre 2. Então, vai dar menos π sobre 2 vezes o cosseno de π sobre 2. Cosseno de π sobre 2 é 0, desaparece essa parcela. Depois, π sobre 2 dividido por 3,
cosseno ao cubo de π sobre 2. Mais uma vez, vai dar 0. Na terceira parcela, 2/3 do seno de π sobre 2. O seno de π sobre 2 é 1, então vai dar 2/3. Na quarta parcela, o seno de π sobre 2 é 1. 1 ao cubo é 1, então vai dar 1/9, mais um 1 final. 2/3 mais 1/9 dá 7/9, somado com 1 dá 16/9, que é o resultado do f de π sobre 2. Só que a minha questão pergunta quanto é 18 vezes o valor da f de π sobre 2. Então vai dar 18 vezes 16/9, corta o 18 com 9 dá 2, vezes 16, 32 é a resposta final. Questão resolvida. Bem, agora vamos para uma questão nível de prova, que é uma questão que diz assim: seja f grande a primitiva de fzinho, dada por esse negócio aí estranho, tem um monte de π no jogo, né? 420π, seno à quarta de 3πx, cosseno ao cubo de 3πx, tal que o f de 0 dá 3. É uma questão que parece com a anterior, só muda o tipo de integração. Bom, quanto vale o f de meio? Então, em termos teóricos, a questão é simples. Você olha para a questão, você sabe que você precisa integrar essa fzinho, né? Achar o valor do c, usando o f de 3, o f de 0 igual a 3. E aí você acha o f grande. No final, troca x por meio. E é assim. O problema todo está em resolver a integral. Então, como é que a gente vai resolver a integral? Primeira coisa que a gente vai fazer aí é fugir desse 3πx aí, que está dentro do seno à quarta e dentro do cosseno ao cubo. Então, como é que a gente vai se livrar desse 3πx? Fazendo uma substituição. Então, primeira coisa, vamos chamar esse 3πx de uma outra letra e eu vou chamar de u. Se u é 3πx, quem é du? É a derivada disso aí, derivada de 3πx é 3π, vezes dx. Isso implica, então, que dx é 1 sobre 3π du. Então, vamos substituir lá. Quando a gente substitui dentro da integral, vai dar seno à quarta de u, porque o 3πx é u, cosseno ao cubo de u, pelo mesmo motivo, 3πx é u, e dx. Quem é dx? 1 sobre 3π du. Aí eu coloco esse 1 sobre 3π lá para fora da integral, e quando ele vai lá para fora, 1 sobre 3π, eu corto o π com π, e o 420 dividido por 3 dá 140. Então a sua integral agora passou a ser uma integral mais simples, não tem mais aquele π no jogo. Trata-se de uma integral de potências trigonométricas, onde o seno está elevado à quarta, o cosseno está elevado ao cubo. Diz o método das potências trigonométricas para seno e cosseno. Veja quem é que está elevado ao número ímpar. É o seno ou o cosseno? Aí você olha e diz, olha, quem está sendo elevado a um número ímpar é o cosseno. Então, você faz a seguinte substituição. Chama o seno de u de uma outra letra. Como é, professor? Se o expoente do cosseno é o ímpar, você chama o seno de uma outra letra, no caso aí de y. Se fosse o expoente do seno o ímpar, você chamaria o y do cosseno. É sempre o outro. Aquele que tem um ímpar, você chama o outro de uma outra letra, no caso aí y. Então, repetindo. Como o expoente ímpar do cosseno, você chama o seno de u de y. Se o expoente ímpar fosse o do seno, você chamaria o cosseno de u de y. Beleza? E aí continua. Se y é seno de u, quem é dy? dy é a derivada do seno de u, que é cosseno de u, du. Vamos substituir isso aí. Só que aqui, na matéria de potências trigonométricas, você tem que fazer com muito carinho aí, tá bom? Esta integral aí, onde tem seno à quarta de u, cosseno ao cubo de u du, a primeira coisa que você tem que fazer é arrumar
para que você tenha o seu dy aí bonitinho. Então, para aparecer dy, eu vou até apagar aqui, ó. Para aparecer dy, você precisa que fique cosseno de u du. Eu tenho quantos cossenos? Eu tenho 3. Então, eu tenho um cosseno de u vezes cosseno de u vezes cosseno de u. Então, você usa um dos cossenos de u e deixa escrito cosseno de u du, e aí sobram 2 cossenos de u. Por isso que está aí um cosseno ao quadrado de u vezes cosseno de u. Beleza? E o cosseno ao quadrado que sobrou, você escreve como sendo 1 menos seno ao quadrado de u. Por quê? Porque, gente, o seno de u é o y. Então, onde tiver seno de u, eu vou trocar para y. Então, uma vez que você já montou a parte do dy, que era o cosseno de u du, tudo que sobrou, você vai precisar colocar em função do seno para poder jogar em função do y. Então, quanto é que vai dar isso aí? Ora, o 140 que está do lado de fora e do lado de dentro eu tenho seno à quarta de u, vai ficar y à quarta. 1 menos seno ao quadrado de u, 1 menos y ao quadrado. Cosseno de u du, esse é o meu dy. Então, a sua integral ficou bem simplesinha. Integral de y à quarta vezes 1 menos y ao quadrado. Bom, para integrar isso, multiplica o y à quarta por este polinômio para que fique um polinômio bonitinho, que vai dar y à quarta menos y à sexta. E a integral do polinômio vai dar y à quinta sobre 5 menos y à sétima sobre 7. Tudo isso multiplicado por 140 e no finalzinho somado com c. Bom, terminou de integrar? Terminei. Beleza, então quem é a sua primitiva f grande? A minha primitiva f grande é exatamente esse resultado aí, só que você tem que voltar para a variável x, tá bom? Então, é 140 vezes 1/5 de y elevado a 5. Quem é o y mesmo? Seno de u. Quem é o u mesmo? 3πx. Então, você tem que voltar lá para o x. Então, o y é o seno de u, mas o u é 3πx. É por isso que fica seno à quinta de 3πx. Quem é y à sétima? Quem é y? Seno de u. Quem é o u? 3πx. Então, vai dar seno à sétima de 3πx. Beleza, eu tenho uma função f de x. Praticamente a parte ruim já foi feita. O que você vai fazer agora? Usa a informação que o f de 0 é 3. Então, eu venho e troco x por 0. Trocando x por 0, aí na igualdade acima, antes do igual vai ficar o valor f de 0, que é 3. E depois do igual, quando eu troco o x por 0, os senos se anulam, então vai dar somente o c. Então, eu acabei de descobrir que o c é 3. Se o c é 3, a minha função f de x está pronta. Bom, a questão pede simplesmente para eu calcular f de meio. Quanto é f de meio? Quando eu vou calcular f de meio, eu vejo que lá no meio do jogo, das minhas contas, eu preciso saber quanto é o seno de 3π vezes meio, ou seja, de 3π sobre 2. Então, eu já calculo logo isso. Quem é o seno de 3π sobre 2? 3π sobre 2, que é o seno de 270 graus, é menos 1. Então, quanto é o f de meio? 140 vezes. O valor do seno é menos 1. Elevado a 5 é menos 1 sobre 5. Depois, o valor do seno é menos 1. Elevado a 7 é menos 1. Com o menos da frente fica mais 1 sobre 7. Tudo isso mais 3. Vou fazer as contas aí. Dentro do parênteses, menos 1/5 mais 1/7 vai dar menos 2 sobre 35. Quando eu multiplico 140 por essa fração, eu corto 140 com 35, que vai dar 4.
4 vezes menos 2 vai dar menos 8, somado com 3, resultado final, menos 5. Então, numa questão de prova assim, você ia lá e digitava no retângulozinho das respostas o valor menos 5. Simples assim. E última questão. Questão 4. F é uma função tal que a f' de x é 1 sobre raiz quadrada de x2 mais 5 e o gráfico de f passa pelo ponto 0 menos ln de 5. G é uma função tal que g' de x da raiz quadrada de x2 mais 5 e o gráfico de g passa pelo ponto 0 menos 3/4 do ln de 5. Quanto vale f de 2 mais g de 2? Perceba uma coisa. O que é falado da g e o que é falado da f é praticamente a mesma coisa. Eu dou a derivada deles dois e digo que o gráfico de cada função passa por um determinado ponto. Então, em termos de raciocínio, o raciocínio para resolver a parte da f é o mesmo raciocínio para resolver a parte da g. Só que f, se eu der a derivada da f, como é que eu acho f? Integrando a sua derivada, que é a integral de 1 sobre raiz de x2 mais 5. Se eu dei a derivada da g, como é que eu acho g? Integrando a sua derivada, que é raiz de x2 mais 5. Bom, o que tem de bom aí nessa questão 4 em termos de contas para agilizar o processo? É que tanto a integral da função para eu achar f, como a integral da função para eu achar o g, envolve raiz quadrada de x2 mais 5, que para fazer isso eu preciso do método da substituição trigonométrica, que é um método utilizado quando aparece integral de x2 mais uma constante positiva, x2 menos uma constante positiva, né? Ou uma constante positiva menos x2, isto dentro da raiz. Cada um desses tipos tem uma maneira diferente de resolver, ou seja, uma substituição trigonométrica adequada. Então, para resolver isso, para as duas, a maneira de resolver é a mesma, é o mesmo tipo de substituição trigonométrica. O que eu preciso entender é que aí, dentro da raiz quadrada, aparece x2 mais, segundo a teoria, tem que ser x2 mais um número ao quadrado. Como esse número que está aí é 5, 5 é quem? Raiz de 5 ao quadrado. Então, este númerozinho que está ao quadrado, raiz de 5, é importantíssimo para eu fazer a substituição trigonométrica, aí, no caso, que é via a tangente. Então, quem vai ser o x? O númerozinho que está ao quadrado, que é o raiz de 5, vezes a tangente de θ. Então, toda vez que você precisar resolver por substituição trigonométrica e o integrando envolve raiz quadrada de x2 mais uma constante quadrado, você usa qual é o número que está ao quadrado vezes a tangente de θ. Se fosse menos, você, ao invés de usar tangente de θ, usaria secante de θ. E se fosse 5 menos x2, ou seja, o x2 estava na parte que tem o menos na frente, aí você usaria o seno de θ, tá bom? Tendo x igual a raiz de 5 tangente de θ, quem é dx? Dx é a derivada disso aí, que é raiz de 5. Quem é a derivada da tangente de θ? Secante ao quadrado do θ, dθ. Beleza. É interessante e bem útil que antes de você substituir, você sempre calcule
quanto é a raiz quadrada que está envolvida no jogo. Então, essa raiz quadrada de x2 mais 5, então, eu vou fazer isso independente de ser mais ou menos, independente de ser x2 mais 5, x2 menos 5 ou 5 menos x2, você tem que calcular essa raiz para facilitar você mesmo. Quem é a raiz de x2 mais 5? Quem é x2? x2 é 5 tangente ao quadrado de θ, mais 5. O que você faz? Coloca o 5 em evidência. Quando você põe o 5 em evidência, fica tangente ao quadrado mais 1. O que é tangente ao quadrado mais 1? Fórmula de trigonometria é secante ao quadrado de θ. É aí que você calcula. Raiz de 5 vezes secante ao quadrado de θ vai dar raiz de 5 vezes a raiz quadrada da secante ao quadrado de θ. Na verdade, deveria dar módulo da secante, mas você sempre vai trabalhar no intervalo, o θ no intervalo, onde a secante vai dar positiva. E aí você não precisa do módulo. Tá bom? Ao pé da letra, a raiz quadrada de secante ao quadrado é o módulo da secante. Mas você trabalha com o ângulo onde você não precise que a secante, ou seja, o cosseno, seja negativo. Você trabalha sempre onde o cosseno é positivo. Aí a secante fica positiva e, portanto, você não precisa do módulo aí no jogo. Beleza. E aí, professor, o que é que eu faço? Vamos mexer primeiro na f e achar a primeira f. Bom, eu tenho quem é x, eu tenho quem é dx e eu tenho também quanto é a raiz de x2 mais 5. Então, substituindo aí na integral, 1 sobre quem é a raiz? Quem é a raiz de x2 mais 5? Que está no denominador. Raiz de 5 vezes secante de θ. Está aí de rosa. Quem é o dx? dx é raiz de 5 secante ao quadrado de θ, dθ. O que eu faço aí? Corto raiz de 5 com raiz de 5, desaparece. A secante ao quadrado de cima com a secante de baixo, corto, fica uma secante só. E aparece a integral da secante de θ dθ, que eu botei lá no lembrete. Quem era a integral da secante? A integral da secante é o ln do módulo da secante mais tangente. No caso aí, a variável é θ. Tá bom? Então, resolvi o problema da integral aí, que dá este resultado. O importante para achar f de x é que você precisa voltar para a variável x. Então, quem é f de x? A resposta é essa aí, ln do módulo d. Quem é secante? Aí, gente, muito cuidado. Lembra que eu falei que seria muito útil para você calcular essa raiz quadrada? Além de você precisar dela para substituir aí o denominador, agora na volta você também precisa dela, tá aí de rosa. Porque a secante de θ vai sair daí. Quem é secante de θ? Tá aí de rosa. A raiz de x2 mais 5 dividido por raiz de 5. Então, dessa parte da rosa, eu tiro o valor da secante de θ. E da parte amarela, eu tiro o valor da tangente de θ, que é x sobre raiz de 5. Então, se você fizer exatamente as três coisas que eu te falei, quem é x, quem é dx e calcule a raiz, você tem praticamente tudo na sua mão, tá bom? Então, eu já achei a f de x. Muito bom. E a g, professor? A g, quando eu uso as três coisinhas, x, dx e raiz de x2 mais 5, e vou substituir na integral, a raiz é a raiz de 5 secante. O dx, a raiz de 5 secante ao quadrado. Desta vez, raiz de 5 vezes raiz de 5 vai dar 5. Eu boto para fora da integral e eu vou ficar com a integral da secante ao cubo de x, de θ, desculpa. E lá, também no lembrete, eu coloquei quem era a integral do secante ao cubo. Então, você utiliza agora o resultado da integral da secante ao cubo. Obviamente, multiplicada por 5. Então, vai dar 5 meios de secante vezes tangente, mais 5 meios do ln do módulo da secante mais
tangente. O que eu faço aí? Este resultado você precisa voltar para a variável x. Então, mais uma vez, a secante de θ está de rosa, é a raiz de x2 mais 5 sobre raiz de 5, e a tangente de θ é x sobre raiz de 5. Então, você pega isso e calcula a sua g. Vamos lá. Secante de θ da raiz de x2 mais 5 dividido por raiz de 5. E a tangente por ser x sobre raiz de 5. Faz as multiplicações aí. E simplesmente você fica com meio raiz de x2 mais 5 vezes x. Lá onde tem 5 meios ln do módulo da secante mais tangente, substitui a secante a tangente e fica com este resultado da g. Então, nenhum sofrimento, tranquilo. Achei F, achei G. Muito bem. Só que tanto a F quanto a G tem um mais Czinho e eu preciso me livrar desse Czinho porque eu tenho informações na questão falando sobre isso. Falando sobre algo da G e algo da F. O quê? Eu tenho a F e a questão me diz que o gráfico da função f passa pelo ponto 0 menos ln de 5. O que significa dizer que seu gráfico passa por esse ponto? Quer dizer que quando x é 0, o valor do y, que é o f de 0, é menos ln de 5. Então, essa coisa do gráfico passar pelo ponto é simplesmente uma forma de dizer que o f do x do ponto é o valor do y do ponto. Então, eu venho aí e troco o x por 0. Então, antes do igual, quando eu trocar o x por 0, vai dar f de 0, que é menos ln de 5. E depois do igual, quando eu trocar x por 0, eu vejo que vai dar ln do módulo de... Trocando o x por 0, fica raiz de 5 sobre raiz de 5, 1 mais 0. Então, dá ln de 1 mais c. Só que ln de 1, todo mundo sabe que é 0. Então, eu acabei de descobrir que o valor de c é menos ln de 5. Então, a minha função f está encontrada. A mesma coisa eu faço para a g. Então, diz lá, o gráfico da g passa pelo ponto 0 menos 3/4 do ln de 5. Como é que você interpreta isso? Se passa por esse ponto, quer dizer que g do valor do x, que é o 0, é o valor do y, menos 3/4 ln de 5. Então, eu venho na função g, troco o x por 0. Trocando o x por 0, eu tenho que antes do igual vai dar g de 0, que é menos 3/4 ln de 5. Depois do igual, trocando o x por 0, a primeira parcela dá 0. A segunda parcela dá 5 meios do ln de 1, mais c. Mais uma vez, o ln de 1 é 0. Então, acabei de descobrir que c é menos 3/4 do ln de 5. G, você também tem encontrado. Então, já encontrei F, já encontrei G. Agora eu posso responder a minha questão. Então, tenho o F na minha mão. O F de 2 é igual a ln do módulo de raiz de 2 ao quadrado, 4 mais 5, é raiz de 9, que é 3. Então, vai ficar 3 sobre raiz de 5, mais 2 sobre raiz de 5, isto é, 5 sobre raiz de 5. O módulo desse número positivo é ele mesmo. Então, eu tenho ln de 5 sobre raiz de 5, menos ln de 5. Vou utilizar uma propriedade de logaritmo. Logaritmo do quociente é a diferença dos logaritmos, então vai ser logaritmo do 5 menos o logaritmo da raiz de 5. Então, o ln de 5 vai cortar com menos ln de 5, vai sobrar apenas menos o ln da raiz de 5, como é que está aí escrito no slide. O raiz de 5, por sua vez, que está dentro do logaritmo, é a mesma coisa que 5 elevado a meio, e o meio sai lá do expoente e vem para frente multiplicando o logaritmo, e então isso dá menos meio ln de 5.
Já no caso da função g de x, quando eu troco x por 2, eu vejo que na primeira parcela vai ficar meio vezes raiz quadrada de 9, que é 3, vezes 2, isso dá 3. Depois eu fico com 5 meios ln da mesma coisa que deu no de cima, que é 5 sobre raiz de 5. Se você quiser racionalizar, que é o que eu fiz, 5 sobre raiz de 5, multiplicando em cima e embaixo por raiz de 5, dá apenas a raiz quadrada de 5. Então, essa parte aí vai dar 5 meios ln do raiz de 5. Menos 3 quartos do ln de 5. Quanto é que é isso? O 3 continua. O ln da raiz de 5, eu faço a mesma coisa que eu fiz lá na f. O 5, esse raiz de 5 é 5 elevado a meio. O meio vai lá para frente, então vai dar 5 quartos do ln de 5. 5 quartos do ln de 5 menos 3 quartos dá 2 quartos do ln de 5. E 2 quartos é a mesma coisa que meio ln de 5. Então, g de 2 dá 3 mais meio ln de 5. Assim, como a questão pede quem é f de 2 mais g de 2, eu tenho que o resultado é 3, porque o menos meio do ln de 5 da f de 2 com mais meio ln de 5 do g de 2 vão se cancelar. E a resposta, então, dá 3. Bom, é isso aí. Essas são as dúvidas aí, já na véspera de prova, ajudando vocês tanto para a prova como atividade assíncrona. Então, é isso. Um abraço. Até a próxima.